Pedimos que o Senhor abra, Pai, nossa mente para o entendimento da Tua palavra que queremos estudar agora. Pedimos a luz do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Em nome de Jesus te pedimos amém. Amém. Irmãos, a gente estudando os fatos dos últimos dias, uma coisa nos preocupa, que é as notícias que têm aparecido por aí, né, na internet. Estava vendo uma reportagem que o Papa ele fez uma visita a alguns países aí, uma entrevista em uma reunião com alguns políticos, religiosos e grandes empresários. O projeto que eles têm de um governo único e também a defesa da mãe natureza, né? Defesa do planeta, da própria natureza. Isso é uma preocupação porque a gente sabe que o decreto dominical ele não vai surgir como uma obrigação de se guardar o domingo, como uma obrigação religiosa. Ela vai vir embutida várias leis para as pessoas entenderem que aquele que não abraça essas leis estão errados, que merece perseguição, merece ser punidos. Então são várias leis embutidas assim que a gente não tem como escapar. E nem tem quem nos defenda, só quem nos acusa. Né? O que a gente nos preocupa é isso. E outra coisa, a preocupação deles hoje não é a preocupação com a fé. A preocupação não é com Deus, com a palavra de Deus, mas sim defender-se a si mesmo e defender aquilo que não precisa de tanta defesa. Na verdade, nós precisamos defender a nossa fé e defender a palavra de Deus como sendo a verdade e viver e ensinar o mundo. Eles não querem ensinar dessa forma, querem ir por outros caminhos e não dá certo, né? E que esses outros caminhos gerem perseguição para nós. Então a gente subentende que as decisões que estão sendo tomadas no mundo não protegem a Deus, não defendem a Deus, nem tampouco a verdade. E aqueles que estão em defesa da verdade, defesa de Deus, certamente sofrerão perseguição. Certo? E não é sobre esse assunto que eu vou falar, eu só estou dando aqui como vislumbre para a gente entender como a gente precisa de mudanças, né? Precisa de mudanças. E como está a nossa vida espiritual? Como está andando a nossa vida espiritual diante de todos esses acontecimentos? Estamos preocupados com os acontecimentos ou estamos preocupados com o crescimento espiritual? Né? Precisamos rever os nossos conceitos e a nossa maneira de pensar. Né? Porque tem muita gente que está extremamente preocupado com as coisas que vão acontecer, como vai acontecer. E não estão preocupados em crescer espiritualmente. E essa principalmente deve ser a nossa preocupação, crescermos espiritualmente. Né? Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias no livro de Colossenses, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Encontrou, Gleice? 3, 17. Aí o versículo 17 diz o seguinte. Aqui no apóstolo Paulo, né, escrevendo, ele fala o seguinte: irmãos, sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui, não é que ele era um modelo de salvação para as pessoas, mas o que ele estava dizendo é o seguinte, que os irmãos observassem as pessoas que andavam com bom testemunho, as pessoas que realmente serviam, que temiam a Deus. Nós vamos entender no restante do versículo, no restante do texto bíblico,
O que era que ele estava querendo dizer? Observe um modelo que as pessoas têm, conforme aquilo que a gente fala sobre o cristianismo. Modelo que a gente fala sobre o cristão, como o cristão deve andar. Observe o modelo deles, se são realmente cristãos ou não. Daí ele fala o seguinte: pois muito andam entre nós, que andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos dizia aí, agora vos digo, até com lágrima, até chorando, diz outras versões, nos quais são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, existem cristãos, pessoas que se dizem cristãos e que entram no meio, que andam no nosso meio e que não têm um bom testemunho e que não andam segundo o modelo que Cristo deixou para ser seguido. É por isso que o apóstolo Paulo diz: vejam para nós, olhem para mim como modelo de cristão, vejam como é que eu ando. E até em outras cartas ele diz: reneguei tudo por mim, por amor a Cristo, né? E até ele chegou a dizer: se eu morrer hoje por perseguição, vou morrer para mim é lucro. Agora, se eu viver, vou viver por Cristo. Ele tinha decisão no coração dele de obediência a qualquer custo. A qualquer custo, né? E no versículo 19, ele diz o seguinte: o destino desses, ou seja, o destino dessas pessoas que não servem a Deus e que não têm modelo de cristão, né? Ele diz aqui: o destino deles é a perdição. Todas as pessoas que andam em mau testemunho e que andam de forma errante, né, perante o Evangelho de Deus, qual é o destino deles? A perdição. E o apóstolo Paulo diz: não ande segundo o modelo deles, porque esses daí não servem para serem modelos para ninguém. O Deus deles é o próprio ventre. Por que ele diz que o Deus dele é o próprio ventre? São pessoas que comem, aliás, o Deus deles é comer, é comida, né? É comida, é bebida e é prazeres, né? São pessoas que vivem comendo, não vivem para comer. Vive para comer, não come para viver. Nós, como cristãos, nós devemos comer para viver. Nesse contexto aqui, eu acho interessante a questão de muitas vezes nós comemos coisas erradas só porque gostamos. Comer coisas que prejudicam literalmente a nossa saúde só porque gostamos, para satisfazer o prazer da carne, né? Ou seja, nós estamos vivendo para comer e não comendo para viver. Quando você come para viver, ainda que não seja uma coisa tão gostosa, tão saborosa na boca e no estômago, mas como é bom para a minha saúde, eu vou comer, né? Porque eu como para viver e não viver para comer. Né? Por isso que ele diz que o Deus deles é o próprio ventre. O Deus dele está dentro dele mesmo, né? Serve a ele mesmo, não a Deus, né? E a glória deles está na infâmia, ou na sua infâmia. O que é que significa uma pessoa ter glória na sua própria infâmia? Ter glória na sua própria infâmia é aquele tipo de gente que vive nos prazeres da carne, vive no pecado, na miséria e tem prazer nisso. É a glória deles. Se julgam por fazer aquilo que fazem, entendeu? Tudo de errado, tudo do prazer da carne. Eles se julgam naquilo que fazem, se acham grandes por isso. Então por isso que ele está dizendo aqui, que a glória deles é a sua própria infâmia, né? Pessoas sem fama, pessoas sem dignidade nenhuma, mas se acha que está no máximo, que está no auge, né? E a gente vê muito isso, né? Pessoas que se julgam pelo que faz totalmente errado, né? Totalmente errado. Seguindo o contexto, né, no próprio texto do versículo 30, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, eles não se preocupam com as coisas celestiais. Para eles, tanto faz o que Deus fala, como nada. A preocupação deles é as coisas aqui do mundo, os prazeres desse mundo. As outras coisas para eles não valem de nada, né? Estão nem aí para o que Deus pede. Versículo 20 diz o seguinte: pois a nossa pátria está no céu, ao contrário deles,
O prazer deles está o quê? Na sua própria infâmia, e eles sabem, a preocupação deles é o mundo. Mas para nós, a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Portanto, a nossa preocupação não é com isso mesmo. A nossa preocupação não é com o que as pessoas fazem aqui no mundo para nós fazermos igual a ela. O apóstolo Paulo estava dando um conselho, ele fala aqui, agora eu falo com lágrimas, eu falo chorando para vocês, que pela misericórdia do nosso Deus, não façam o que esse povo faz. Mas a nossa glória está nos céus, de onde virá o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Eu acho interessante também que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, ele dá aqui as características das pessoas que não se preocupam com a salvação, mas que se preocupam com a sua própria vida, se preocupam com o seu próprio eu e servir ao seu próprio eu. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Versículo 1, desculpe. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. 3, de 1 a 5. Aí ele fala aqui o seguinte: sabe, porém, isto, e agora ele fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens são egoístas. Gente, a pior coisa que o ser humano pode sofrer de represália é você trabalhar e lidar com uma pessoa egoísta, que só pensa em você, em si mesmo. É complicado. É triste você conviver com uma pessoa egoísta. Ela lhe maltrata, ela lhe humilha, ela humilha as pessoas que estão ao seu redor, ela tira a sua paz, porque ela é egoísta. Você está dentro do seu direito, mas ela é tão egoísta que ela não dá o seu direito. Ela quer para si. Pessoas avarentas, pessoa que quer tudo. Para você lidar com uma pessoa avarenta, você percebe o seguinte, que às vezes ela quer tirar uma de boa nas suas costas. Às vezes o mérito é seu e ela quer para ela, porque ela é avarenta, ela quer tudo para ela. Mas isso aí, se você for uma pessoa muito dura, você não vai dar seus direitos para ela. Entendeu? É diferente da pessoa egoísta. É diferente de você lidar com uma pessoa egoísta. Né? Ela é avarenta, ela só quer lucrar com as coisas. Mas o egoísta não. O egoísta, ele tira os seus direitos. Você tem, ele não dá. Né? O avarento não, ele quer tudo para si. Né? Jactanciosos, arrogantes. Né? Você também lidar com uma pessoa arrogante, você pode repreendê-la. Porque ela é arrogante, aquela pessoa que quer engolir os outros, né? Pessoa arrogante, brava, né? Aquela pessoa que está ali querendo engolir os outros. Blasfemadora. Você lidar com uma pessoa blasfemadora, ele pode até lhe deixar angustiado, mas a sua é o quê? Exaltar o nome de Deus e acabou. Ela que morra lá na sua arrogância, né? E nas suas formas de blasfemar. Ele diz mais: desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. E a gente percebe hoje que os nossos filhos eles são diferentes do que nós somos com os nossos pais. Nós somos gratos até pela surra que os pais nos deu. Porque nós reconhecemos que se ele não tivesse nos castigado, nós seríamos errados hoje. Né? A gente até agradece. Os filhos de hoje não. Eles são egoístas e desobedientes. Né? São desobedientes aos pais. A gente percebe isso, que eles têm dificuldade de obedecer. Né? Tem muita dificuldade. Aquele pai que tem um filho obediente, que louve a Deus e agradeça por ele. Porque nem todos são assim. Né? A maioria hoje são desobedientes aos pais. Né? Ingratos, irreverentes. As pessoas hoje não têm mais reverência com aquilo que é santo. Não tem reverência com nada mais. Não tem reverência com as pessoas idosas. Não tem reverência com os pais. Não tem reverência com os parentes.
nada, antes a gente respeitava, era um tio, a gente respeitava, eles diziam coisas com a gente às vezes até errado, mas a gente respeitava, não falava nada, só com respeito. Hoje, os jovens de hoje, os filhos de hoje já não são mais assim, né? É a dificuldade que o apóstolo fala no tempo presente que nós estamos, que é o tempo do fim, tempos difíceis, né? Tempos difíceis, né? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Eu gostaria de comentar essa parte aqui, sem domínio de si, queridos. A Bíblia fala que um fruto do Espírito Santo, parte do fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Por que as pessoas hoje, os jovens de hoje, eles não têm domínio de si? Falta-lhe o Espírito Santo. Quando é que nós não nos dominamos? Nós não dominamos o nosso paladar, nós não dominamos a nossa língua, não dominamos o nosso desejo. Falta o quê? Falta o poder do Espírito Santo, irmão. Nós precisamos buscar. Porque ele diz que esse característico dos últimos dias é sem domínio de si. Cruéis, inimigos do bem. Versículo 4 diz o seguinte: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. A gente vê claramente aqui um retrato da juventude de hoje. Um retrato da nova geração. O que o apóstolo Paulo falou aqui. Nós temos sentido muita dificuldade. Eu tenho trabalhado com jovens e com adolescentes. Eu tenho sentido uma dificuldade tremenda de lidar com esses jovens, com esses adolescentes. É difícil, uma falta de caráter terrível. Uma falta de domínio próprio que não tem limite. São jovens infatuados. Não precisa de fatos para eles estarem estressados. Não precisa de fatos para eles agredirem ao outro e agredirem com palavras. Não precisa de fatos para eles serem grossos uns com os outros. São infatuados. Entendeu? E várias características que tem aqui. O apóstolo Paulo, no versículo 5, ele diz assim, versículo 5 ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também do meio desses. A Bíblia nos dá um conselho para nós fugirmos do meio desse tipo de pessoa. Não convivemos com ela. Às vezes não tem jeito, a gente precisa conviver. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: se puder ter paz com todos, faz o bem. Se puder. Se não puder, use a sua autoridade. Dentro da fé, dentro dos princípios cristãos, use a sua autoridade como cristão. Né? Se puder ter paz com todos, tem. Se não, vá para a briga mesmo. Entendeu? Fala desse. Nossos pais mesmo, sem conhecer a Bíblia, nos educavam, na verdade. Né? Com certeza. Muitas verdades nós aprendemos. Porque depois que a gente lê a Bíblia, a gente vê que tudo que os pais ensinavam a gente era bom para nós, né? É verdade. E que eles ensinavam para a gente não obedecer os mais velhos, não falar mais alto. É isso mesmo. A gente percebe assim que é um ensinamento sábio. Os pais diziam, eles eram sábios, viu? É isso mesmo. Isso mesmo. E essa sabedoria, por que eles têm essa sabedoria? Porque eles foram criados no temor. Entendeu? E é o homem que é temoroso, o homem que teme, se livra de muita coisa. Mas quando os pais falavam para a gente, bastava olhar para a gente, que a gente vendo que ele estava repreendendo a gente já ouvia os pais, né? Verdade. Se acreditava, não fazia mais o errado. E hoje não, se o pai for repreender os filhos querem passar por cima do pai. É verdade. Né? É isso mesmo. Desobedientes aos pais. Por isso que eu peço a Deus. Diz que a gente anda Deus de para Deus lado. confortar, converter meus filhos. Peço todos os dias. No versículo 19 do livro de Filipenses, nós já lemos, mas eu vou repetir aqui só para a gente relembrar, que diz o seguinte: olha, o destino deles é a perdição. As pessoas que apresentam essa característica, o destino deles é a perdição. E o Deus deles é o próprio ventre. Entendeu? A glória deles é a infâmia. Né? Que coisa triste, irmãos. Isso dói na alma. Isso dói no coração. Como pode a pessoa se gloriar na infâmia? Né? Se gloriar
gloriar na miséria, se gloriar em algo que não tem valor nenhum. É triste viver isso aqui, né? A glória deles é infame. Visto que eles só se preocupam com as coisas terrenas. Eles não se preocupam com a sua própria salvação, não se preocupam com fazer o bem, não se preocupam com suprir a necessidade de alguém, de ser bom com alguém, de ser bondoso com alguém. Eles não se preocupam com isso. É só os prazeres, né? E nem tão pouco se preocupam com a vontade de Deus para eles nem para ninguém, né? É uma coisa muito triste. Qual é a preocupação das pessoas que não temem a Deus? Seria o estudo da Bíblia? Diz aqui. Seria tomar tempo para a oração? Seria testemunhar da palavra de Deus? Seria levar outras pessoas à salvação, salvar a outros? Seria salvação própria? Não é. A preocupação deles não é essa, né? A preocupação deles é infame, né? É saber se está dando prazer ou não. É saber se eles estão bem ou não naquilo que eles estão fazendo. É por isso que o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5, no final do versículo ele diz: foge também do meio desses. É o conselho que ele nos dá. Foge também do meio desses. Ainda que você viva junto com uma pessoa que tem essas características, fuja do meio dele. Entendeu? Porque às vezes a gente convive com pessoas assim, no trabalho, às vezes na família, e não tem jeito, você vai conviver, não tem jeito. Mas fuja do meio deles. A Bíblia diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, né? Ou estar no meio dos escarnecedores. Você pode conviver com a pessoa que é escarnecedor, mas fuja do meio dele. Na hora do momento dele, você tem o seu momento, né? Deixe falando sozinho. A melhor coisa que você faz é para a pessoa que fala besteira demais deixar ela falando sozinho. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Está falando coisas que aos meus ouvidos não soa bem, fale sozinho. É isso mesmo. Fale sozinho. Eu até achei interessante uma vez, até um jovem, me surpreendi que um jovem falou: ei, meu ouvido não é vaso sanitário, você está dando descarga não. Fazendo as suas necessidades. Procure outro, o meu não. Eu achei interessante ele falar isso aí. É legal. Né? O outro estava lá falando um monte de porcaria, um monte de besteira, e falou: ei, o meu ouvido não é vaso sanitário, não, você está descarregando seus merdas no meu ouvido, nem vaso sanitário, você está dando descarga não. Não sou obrigado a ouvir o que você está falando, não. Ou você paga ou eu saio. Né? E essa é a verdade. Né? E que você não tem a oportunidade de falar, ou não queira ser grosso de falar, saia, deixe falando sozinho. Né? O conselho do apóstolo Paulo é: fuja do meio deles. De alguma forma você fuja, sai do meio deles. Né? Verdade. Fique longe. É melhor você estar longe, porque se estiver perto, você vai pecar. O que aconteceu com Pedro? Por que Pedro negou Jesus? Primeiro que era uma profecia. Jesus disse que ele ia negar porque Jesus já sabia que era o que ia acontecer. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele sentou na roda dos escarnecedores. Ele foi por meio de pessoas que não deveria. Ele não fugiu do meio deles. Porque não fugiu, estava com medo, recebeu a pergunta e negou. João, Tiago, André fugiram. Eles saíram de perto. Pedro não fugiu, ficou no meio deles, achando que era duro, que era forte o suficiente. Caiu, negou. Era melhor que tivesse saído. Né? Era melhor que tivesse saído. E o conselho de Deus para nós nessa manhã é em todas as coisas. Em todas as coisas. Seja no lado profissional, seja no lado amoroso, seja no lado familiar, em qualquer posição que você estiver na sociedade. Se algo lhe leva ao caminho mau, lhe leva a pecar, fuja do meio dele. Esse é o conselho de Deus. É o conselho da palavra. Porque se não fugirmos, iremos cair junto com eles. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos torne fortes. Que possamos tomar decisões ao lado do nosso Deus. Amém. Vamos, pelo horário, nós vamos orar, né? E vamos para o almoço. Vamos ficar de pé e vamos conversar com o nosso Deus. Oremos.
Santo e bondoso Deus, na tua presença estamos, ó Pai, agradecidos, porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvirmos a tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor continue a nos fazer fortes a obedecer a tua palavra. Pedimos a Deus para isso a luz do teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Que o teu Santo Espírito nos fale aos nossos corações. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Feliz sábado para todos e que o Espírito Santo continue a falar nossas vidas e nossos corações. Amém.